Com a graça maravilhosa do nosso Deus, chegamos a mais um momento da palavra. É muito bom ter você comigo mais uma vez para compartilharmos palavras de vida. Nós temos a bênção de ter o Senhor conduzindo a nossa história. Deus abençoe ricamente a sua vida e que você, sim, interaja comigo nesse vídeo, compartilhe também com outro, deixe seu comentário, com certeza isso nos ajudará a crescer nessas devocionais. Nos vídeos anteriores, nós falamos a respeito do papel da lei, que é mostrar ao homem a sua pecaminosidade, portanto, então dizendo que todo homem pecou e por isso ele merece a condenação eterna. O salário do pecado é a morte. É, Falamos também que a lei, então, não pode salvar ninguém, por isso Deus tornou pública a sua justiça, que é independente da lei, no contexto de o homem não ser julgado pela lei no final, então ele providenciou e tornou pública a sua justiça, que é independente da lei, porém, esta justiça ela não fere a lei, porque a lei e os profetas são testemunhas ou testemunharam desta justiça, apontando para o Antigo Testamento no contexto de anunciar esta justiça, que é Jesus Cristo na cruz do Calvário. E hoje iniciaremos a maneira como essa justiça foi anunciada, como ela foi publicada. Em Romanos capítulo 3, versículo 24, nós encontramos sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Duas coisas aqui são muito importantes para a gente entender a, a anulação do mérito humano. Vamos lembrar que o salário do pecado é a morte, e no final do versículo 20, ele afirmou que a lei vem para o pleno conhecimento do pecado, ou seja, ela evidencia a nossa pecaminosidade e isto nos condena. Mas agora ele diz no versículo 24 que nós somos justificados gratuitamente. Esta palavra é muito interessante porque é a mesma palavra usada por João, o apóstolo, no capítulo 15, versículo 25 do Evangelho, quando ele fala que Jesus foi odiado para cumprir as Escrituras. Ele cita as Escrituras: odiaram-me sem motivo. Então, essa palavra sem motivo no original é a mesma palavra para gratuitamente aqui no versículo 24. É interessante porque lá a questão é: sem motivo nenhum, odiaram a Jesus. Odiaram a Jesus sem motivo nenhum. Paulo agora inverte. A justificação dos eleitos, ela também é sem motivo nenhum. Enquanto lá a parte fiel, inocente, sem pecado é odiada, aqui a parte que merece a punição, a condenação, a perdição eterna, sem motivo nenhum, é justificada. Então, por isso, exalta a graça de Deus, glorifica a graça de Deus. O outro termo usado aqui é a expressão redenção. Ele diz assim, é, mediante a redenção em Cristo Jesus. De que maneira que esta graça foi ministrada, essa justiça de Deus foi ministrada? Mediante a redenção de Cristo Jesus, em Cristo Jesus. O que é redenção aqui? Redenção aqui é pagar o preço do resgate. A ideia é essa. Mais uma vez, desmonta qualquer mérito humano e exalta, glorifica a graça de Deus,
porque aquele que está como escravo, aquele que está na mão daquele que vai oprimir e que vai ministrar sobre ele algo e que precisa ser resgatado, então a própria palavra, o verbo no passivo, já dá a ideia de que esse homem não pode fazer nada. Ele tem que ser resgatado, ele não consegue se resgatar, ele não pode fazer nada para pagar pela sua liberdade. Então, a ideia aqui é que Deus pagou em Cristo Jesus pela liberdade dos seus eleitos. Em Cristo na cruz do Calvário. Agora, a quem que Deus pagou? Deus não pagou ao diabo. Deus não pagou ao inferno. Muito embora, por causa do pecado, o homem estivesse e está sob o domínio das trevas, então ele é escravo das trevas, mas o grande problema é que as trevas também serão conduzidas juntamente com o diabo, tudo aquilo que é do mal será lançado, será punido na perdição eterna. Então Deus nos comprou da sua ira, quando ele então ministrará sobre todo aquele que não teme ao Senhor, sobre o diabo, sobre a besta, sobre os falsos profetas e sobre todos aqueles que não creem em Jesus. Então, aquele que crê em Jesus, ele merece também a condenação, porque ele não fez nada para ser salvo, mas o fato dele crer em Jesus, Jesus sobre ele, esta graça sobre ele, faz com que agora ele receba do Senhor a justificação e a libertação. Então, o preço foi pago, a justiça está sendo ministrada. E faz-me lembrar de Colossenses, quando encontramos ali, onde encontramos ali ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então é tudo graça de Deus. Pela a justificação é um ato gracioso e de que forma que ela foi ministrada? Num pagamento de um resgate, libertando-nos da escravidão do pecado, das trevas de Satanás e libertando-nos da posição do estado da condenação eterna. Isto é graça de Deus sobre nós. Gratuitamente, Ele pagou o nosso resgate mediante Cristo Jesus na cruz do Calvário. Como ele fez isto? O que que isso significa? No próximo vídeo nós falaremos. Deus seja glorificado, Deus seja exaltado sempre e Deus o abençoe ricamente. Querendo o Senhor, juntos amanhã novamente. Um abraço e até lá.